Então, gente, vamos dar continuidade à nossa aula de redação, agora a parte 2. Nós vamos conversar hoje um pouco sobre o desenvolvimento. Como nós devemos fazer o parágrafo de desenvolvimento, o que deve ter no desenvolvimento, vai ser bem interessante. Antes de começarmos a falar sobre esse parágrafo de número 2 da redação do texto dissertativo argumentativo, é interessante retomarmos a aula falando sobre introdução. Então, eu vou falar de uma forma bem simples e objetiva a retomada desse parágrafo de introdução, porque nós vamos dar continuidade ao parágrafo de desenvolvimento, já vendo o parágrafo de introdução que eu utilizei como exemplo na aula passada. Então, vamos lá aqui, passar o slide e conversarmos um pouco sobre o parágrafo de introdução. Então, para iniciar, eu trouxe uma frase reflexiva, né, sobre a vida, sobre o homem. Acho bem interessante iniciar nossas aulas sempre com algum pensamento. Então, essa frase de Baruch Spinoza é bem interessante, que diz: o homem livre, no que pensa menos, é na morte. E a sua sabedoria é uma meditação, não da morte, mas da vida. Então, nos faz refletir sobre quando estamos bem, quando estamos alegres, felizes. O menos que a gente lembra é da morte e começamos a meditar muito no nosso futuro, na nossa vida. Então, é isso que muitas vezes nos faz forte. É a gente meditar no nosso futuro, é a gente sempre ter uma esperança, é a gente sempre pensar em coisas boas e ser otimista com a gente mesmo. Então, aqui vou dar continuidade à aula. Então, falando sobre a introdução, né, da aula passada, eu expliquei como deve se construir esse parágrafo e disse para vocês a importância de utilizarmos o tema, né, o que significa o tema da redação. Devemos utilizar o problema, né, que você vai especificar o contexto, vai dizer o seu conhecimento de mundo a respeito daquela temática, casar esse conhecimento de mundo com o tema, que é muito importante, e também que você deve colocar a tese. A tese são as suas ideias, é o seu pensamento em relação àquele tema, e é a partir da tese que você vai argumentar. Então, para entendermos melhor esse parágrafo de desenvolvimento, que são as argumentações, nós vamos retomar aqui a leitura do parágrafo 1 da redação de 2019 Enem, que ganhou nota 1000, né, com o tema que foi Democratização do Acesso ao Cinema no Brasil. Então, vamos retomar porque a partir dessa tese é que nós vamos ver a essência, né, das argumentações utilizadas pelo autor da redação no parágrafo 2 e no parágrafo 3. Então, diz assim: Aristóteles, grande pensador da antiguidade, defende a importância do conhecimento para a obtenção da plenitude da essência humana. Para o filósofo, sem a cultura e a sabedoria, nada separa a espécie humana do restante dos animais. Nesse contexto, destaca-se a importância do cinema desde a sua criação no século XIX até a atualidade, para a construção de uma sociedade mais culta. No entanto, há ainda diversos obstáculos que impedem a democratização do cinema a esse recurso no Brasil, centrados na utilização do espaço público e causadores da insuficiência intelectual presente na sociedade. Com isso, faz-se necessário uma intervenção que busque garantir o acesso pleno ao cinema para todos os cidadãos brasileiros. Então, gente, observem que ele utilizou aí o contexto, que é esse conhecimento de mundo. Ele usou o pensamento de Aristóteles para enfatizar que o ser humano ele necessita de sabedoria, de cultura para se diferenciar dos demais animais. E ele utiliza aí na sua tese, que é essa parte de vermelho aí do texto, diversos obstáculos. Se você observar bem essa parte aí do texto destacada, esses diversos obstáculos, ele fala de uma forma bem simples, sem explicação,
sem detalhes, o que são esses obstáculos. Está aí em destaque de azul, quando ele diz assim: diversos obstáculos que impedem a democratização do acesso a esse recurso no Brasil, centrados na utilização do espaço público e causadores da insuficiência intelectual presente na sociedade. Ou seja, ele usa aí dois obstáculos. Ele fala da utilização do espaço público, que ele vai explicar no primeiro parágrafo de desenvolvimento, e ele fala que essa utilização é a causa de um outro argumento utilizado pelo autor em sua tese, a insuficiência intelectual presente na sociedade. Então, nós vamos analisar como esse autor ele utiliza esses dois obstáculos nos parágrafos de desenvolvimento. Então, nós temos aí o parágrafo de desenvolvimento do autor, e ele utilizou a estratégia de utilizar nesse parágrafo de desenvolvimento o tópico frasal, a explicação, né, do pensamento dele, da tese dele, exemplificação, que ele utilizou aí também falando sobre um sociólogo, Gessé Souza. Ele fez aí um embasamento do que ele acredita com outro pensamento sociólogo, e ele encerra o parágrafo. Vou mostrar isso para vocês aí com a leitura desse parágrafo. Então, gente, inicialmente ele diz assim: de início, tem-se a noção de que a Constituição Federal assegura a todos os cidadãos o acesso igualitário aos meios de propagação do conhecimento, da cultura e do lazer. Porém, visto que os cinemas, materialização pública desses conceitos, concentram-se predominantemente, desculpem-me, nos espaços reservados à elite socioeconômica, como os shopping centers. É inquestionável a existência de uma segregação das camadas mais pobres em relação ao acesso a esse recurso. Essa segregação é identificada na elaboração da tese de autocidadania, escrita pelo sociólogo Gessé Souza, que denuncia a situação de vulnerabilidade social vivida pelos mais pobres, cujos direitos são negligenciados tanto pela falta de ação do Estado quanto pela indiferença da sociedade em geral. Fica claro, então, que o acesso ao cinema não é um recurso democraticamente pleno no Brasil. Então, observem que no início ele faz uma afirmação. Chamamos isso de tópico frasal. É fazer uma afirmação do que ele acredita, né, baseado no tema. Por exemplo, aí ele faz a afirmação que a Constituição Federal, embora ele não cite a lei, mas ele diz que na lei tem essa parte em que todos os cidadãos eles têm direito ao conhecimento, à cultura e ao lazer. Então, aí ele utilizou o tópico frasal, que nada mais é do que uma afirmação, né, em relação à temática. Ele vai frisar aí na cultura e lazer. Também o conhecimento, né, que ele utiliza dessa parte aí para embasar e explicar esses obstáculos. E nessa parte que diz, porém, visto que os cinemas, materialização pública desses conceitos concentram-se predominantemente nos espaços reservados à elite socioeconômica, como os shopping centers, é inquestionável a existência de uma segregação das camadas mais pobres em relação ao acesso a esse recurso. Então, observe que nessa parte de vermelho, ele faz uma explicação do pensamento dele, em que ele diz que, na verdade, o cinema ele foi elitizado, socioeconomicamente falando, né? Porque na maioria das vezes as pessoas que estão concentradas nas camadas mais pobres, elas não têm esse acesso ao shopping. Por exemplo, é muito difícil, né, você ver pessoas mais pobres indo ao cinema no shopping center. E nem todas as cidades também possuem shoppings, né? Então, nesse caso aí,
ele explica o pensamento dele, a tese dele, em que nós vimos aqui anteriormente que dos obstáculos que ele destaca é essa parte de elitização do espaço público, que muitas vezes as pessoas consideradas mais pobres, elas não têm acesso. Então, ele faz uma explicação. Em seguida, ele faz uma exemplificação, colocando o pensamento do sociólogo Gessé Souza, quando ele diz assim: essa segregação é identificada na elaboração da tese de autocidadania, escrita pelo sociólogo Gessé Souza, que denuncia a situação de vulnerabilidade social vivida pelos mais pobres, cujos direitos são negligenciados tanto pela falta de ação do Estado quanto pela indiferença da sociedade em geral. Então, ele exemplifica dizendo, né, falando o melhor dessa denúncia feita por esse sociólogo Gessé Souza, em que na maioria das vezes as pessoas mais pobres têm os direitos negligenciados, né, pela falta de uma ação do governo, do Estado, ou melhor, quanto pela indiferença da sociedade em geral. Então ele utiliza aí o encerramento nessa parte de azul que está em destaque, em que ele retoma, né, ao tema da redação. Então fica claro, então, que o acesso ao cinema não é um recurso democraticamente pleno no Brasil, ou seja, as pessoas não têm acesso, na verdade, todas as pessoas. Então, nesse caso aí, observem que ele utilizou a estratégia de, no seu parágrafo de redação de desenvolvimento, que foi o tópico frasal, a afirmação logo no início, ele explica, né, o pensamento dele, a tese, já escrita anteriormente no parágrafo de introdução, como podemos perceber, que foi a elitização, e também ele fala no próximo parágrafo sobre esse conhecimento dos brasileiros mais pobres que não possuem. Então, no primeiro parágrafo, ele utilizou aí, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, ele utilizou apenas um obstáculo. Ou seja, se você tem dois pensamentos, você pode utilizar, né, um pensamento nesse primeiro parágrafo de desenvolvimento e o outro pensamento, a sua outra ideia, em um outro parágrafo, formando assim dois parágrafos de desenvolvimento. No total, você finaliza aí com 3 parágrafos, entre introdução, um parágrafo, o outro parágrafo, que é o segundo, fica para desenvolvimento com a primeira ideia, e no terceiro parágrafo fica o outro pensamento. Como ele colocou aqui na introdução à tese, ele colocou diversos obstáculos. E ele cita quais são esses obstáculos aí. São 2. A elitização do espaço público e a outra ele fala da insuficiência intelectual presente na sociedade. Ele vai usar a parte da insuficiência intelectual presente na sociedade no parágrafo 3 dessa redação. Então, o que é que eu quero dizer para vocês em relação a esse primeiro parágrafo de desenvolvimento? Que o autor, ele utilizou a estratégia do tópico frasal, que é a afirmação, né, uma afirmação bem clara. Na parte aí em destaque de vermelho, ele utilizou a explicação da tese dele. Na parte aí que tem preto, né, no slide, ele utilizou uma exemplificação com o pensamento do sociólogo Gessé Souza para embasar a sua tese e ter sentido o que ele fala. E na partezinha de azul ele destaca, finalizando, retomando ao tema inicial da redação.